Vai conhecer os segredos que foram utilizados pelo diretor James Cameron para contar a tragédia do Titanic, que aconteceu em 1912. 4 anos depois, no Brasil, outro desastre no mar. O transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias afunda e mata 500 passageiros. O único brasileiro a bordo consegue se salvar e é o dramático depoimento desse homem que você vai conhecer daqui a pouco. Mas antes, descubra conosco os truques do filme Titanic. Uma equipe de engenheiros e técnicos em efeitos especiais planejou cuidadosamente a sequência em que o Titanic naufraga. Veja a cena original. Agora, os truques que o diretor usou para conseguir esse efeito. Expectativa, ansiedade e tensão acompanharam os técnicos durante as tomadas, porque se a ação não fosse bem sucedida, não poderia ser refeita. A enorme carcaça fatalmente seria destruída nesse primeiro mergulho. Preste atenção nessa cena, uma das sequências de maior impacto do filme. Veja agora como foi planejada e realizada. O set de filmagens, com um porto em tamanho natural, consumiu 40 milhões de dólares. Foi construído na cidade de Rosário Beach, no México. Foram muitas semanas de trabalho intenso que movimentou centenas de operários, técnicos e cerca de 100 extras. O diretor usou vários truques para alcançar o efeito desejado. Dublês, computação gráfica e técnicas de animação cinematográfica. Preste atenção nessa cena. Agora vamos ver como foi desenvolvida. O efeito que o diretor James Cameron conseguiu ao final de todo esse trabalho é impressionante. Uma coisa maravilhosa, empolgante, ainda mais que foi um caso, uma coisa que realizou, né? Uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu com o Titanic, né? Já vim assistir pela terceira vez porque eu adorei, tanto a história, o roteiro, os efeitos, o filme é maravilhoso mesmo. É linda também, eu chorei 1h30, sem parar. Encontrar seu grande amor no navio? Não, eu queria, mas ele não podia morrer no final. Por favor, eu queria saber o que você achou do filme. Eu achei o máximo, é perfeito, muito legal. Eu quero ver de novo. Você emocionou muito? Muito, não conseguia parar de chorar. O Titanic naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, perto do Canadá. Um acidente que surpreendeu e indignou o mundo. O enorme navio foi construído para não afundar nunca. Além disso, era o mais luxuoso do seu tempo. O projeto era ousado e utilizava as mais modernas técnicas de construção naval da época. Mas mesmo assim, o navio chocou-se com um imenso iceberg e afundou. O que parecia impossível aconteceu. 1.517 pessoas morreram e apenas 703 conseguiram se salvar. Pode parecer absurdo nos dias de hoje, mas a principal causa de tantas mortes foi a falta de botes salva-vidas. Havia apenas 16 barcos, metade do que seria necessário para salvar todos os passageiros. Essa tragédia que abalou o mundo vem sendo contada pelo cinema com cada vez mais realismo e detalhes, à medida que os orçamentos alcançam milhões e milhões de dólares e os efeitos especiais vão ficando cada vez mais sofisticados. Com muito dinheiro, técnicos do primeiro time de Hollywood, teimosia e sorte, James Cameron conseguiu reproduzir fielmente a agonia do Titanic. O
filme de 3 horas e 15 minutos revela o luxo e a divisão entre ricos e pobres que se expressa até mesmo nos últimos momentos. Os passageiros da primeira classe têm prioridade para embarcar nos botes salva-vidas. O trabalho de cenografia e figurino realizado pela equipe de Cameron é minucioso. Não escapou nenhum detalhe. Salas, restaurantes, casa de máquinas e as roupas da época foram reconstituídas nos mínimos detalhes. O diretor, que também escreveu o roteiro, toca em temas delicados e que geram polêmica até hoje, como o confinamento de parte dos passageiros da terceira classe. Esse é um dos momentos mais fortes da atuação do galã Leonardo DiCaprio no filme. Ele lidera uma rebelião que termina com o arrombamento da porta que impedia a passagem dos passageiros da terceira classe e negava a eles qualquer possibilidade de salvação. Misturando romantismo, efeitos especiais e a atração que a história do Titanic exerce há 85 anos, Cameron realizou o filme de maior bilheteria de todos os tempos. No próximo bloco, você vai saber como naufragou o Titanic e como o cinema vem contando essa história. E daqui a pouco... Eu era um dos passageiros naquela viagem. Depois de 16 dias no mar, a gente falava muito em naufrágio. Eu não gostava muito de brincar com isso, porque ainda me lembrava do desastre do Titanic. O brasileiro que conseguiu sobreviver ao naufrágio do Príncipe de Astúrias e as imagens do que sobrou do navio no fundo do mar. Nós voltamos em instantes. O naufrágio do Titanic já rendeu vários filmes. O primeiro, encontrado há poucas semanas, foi realizado logo após o acidente. A mistura de riqueza, romantismo e drama tem funcionado como um poderoso atrativo para públicos de várias gerações. O Titanic, nessa sua primeira viagem, era a Nova York. Essas são imagens originais que foram usadas em pelo menos 2 filmes sobre a tragédia. 2.200 passageiros tiveram o privilégio de participar da inauguração. 332 na primeira classe, 276 na segunda e 708 na terceira. Por causa do tamanho e do luxo, o transatlântico tinha mais de 1.500 tripulantes. O comandante era o capitão Edward Smith, um veterano de grandes embarcações com 38 anos de experiência. Ser escolhido para conduzir o Titanic era uma espécie de prêmio que a White Star Line oferecia ao velho capitão. Afinal, ele planejava se aposentar e essa deveria ser, ironicamente, a sua última missão antes de ir para casa descansar. Essa primeira viagem do Titanic deveria transcorrer em clima de festa permanente. A primeira classe reunia algumas das maiores fortunas da Europa e dos Estados Unidos, algo em torno de 160 milhões de dólares, segundo os cálculos de uma revista inglesa logo depois do acidente. Em 1912, $1 valia quase 10 vezes mais do que a cotação de hoje. Na segunda e na terceira classes, viajavam pessoas que, de acordo com as suas posses, iam em busca de novas oportunidades nos Estados Unidos. Artesãos e pequenos comerciantes, na maioria. Numa das melhores cenas da versão de James Cameron para a tragédia do Titanic, Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, convida Rose, Kate Winslet, para uma festa de verdade. Essa festa na terceira classe também é reproduzida em 2 outros importantes filmes sobre o Titanic. Somente Deus por Testemunha, produção americana de 1953. E SOS Titanic, filme inglês realizado em 1970. O primeiro filme produzido sobre o naufrágio do Titanic é esse. Foi rodado na Alemanha apenas 2 meses depois do acidente. O filme, que poucos conheciam, foi achado recentemente e no rastro do sucesso de Titanic de James Cameron,
virou uma raridade muito valiosa. Em 85 anos, pesquisadores e curiosos de todos os tipos esmiuçaram exaustivamente essas lembranças dolorosas até se chegar a uma quase versão oficial. Os especialistas garantem que o navio desenvolvia uma velocidade elevada para uma região cheia de imensos blocos de gelo. E que o capitão Smith foi negligente por ter ignorado pelo menos 5 mensagens de outros navios alertando para a presença de icebergs na região. Captain Smith did what he could. Earlier in the day, being aware of some of these ice messages, he had ordered the Titanic be sailed about 10 miles farther south than she ordinarily would have been. He was thinking that she could go south around the ice field. O Titanic chocou-se com um iceberg de 30 metros de altura às 11h40 da noite de 14 de abril de 1912. This was a damage of 300 feet long and, of course, much more damage that the ship would sustain. And like an ice cube tray, one compartment fills up, spills over into another and another until the whole thing is filled up. It was just plain common sense that the ship is going to sink. My mother went out in the hall and asked the first cabin steward she saw, "What is the matter? Why have we stopped in the middle of the ocean?" And so he said, "No, there's nothing wrong at all. There's just had a little accident and they're going to fix it." Rapidamente, a água do mar foi invadindo a parte inferior. Em poucos minutos, 6 dos 9 compartimentos inferiores, que deveriam ser a prova d'água, estavam inundados. O alarme é acionado. O projetista do Titanic, Thomas Andrews, faz uma avaliação fria, objetiva e assustadora. She's going to sink, Captain. But she can't sink. She's unsinkable. Is it hopeless, then? It appears that the unthinkable has happened. O capitão Smith dá ordem para que os tripulantes informem aos passageiros o que está acontecendo e preparem os botes salva-vidas. Smith dá conta de que existem apenas 16 escaleres e 4 botes infláveis e que metade dos passageiros não tem como abandonar o Titanic em segurança. A água vai ganhando rapidamente os pavimentos, um a um. É o início do pânico. We were third-class passengers, and a lot of them weren't allowed up. I think because my mother had a small baby and a smaller child, we were allowed on and were able to get into a lifeboat, number 13. And my father said, well, I hope to come on soon after. And I was put over in a sack. And my mother wasn't able to find him, but she couldn't do anything about it. A orquestra segue para o convés e começa a tocar, na tentativa de controlar o nervosismo dos passageiros. Essa atitude surpreendente dos músicos é um ponto em comum em todos os relatos e livros sobre o naufrágio do Titanic. O cinema não poderia ignorar essa imagem dramática e comovente. No próximo bloco, os últimos momentos do Titanic. E a seguir... Muita gente. E depois, uns dias que eles foram lá, eles acharam muito corpo boiado. 2 em 2 metros, em 3 metros, um corpo aqui, outro cadáver lá. Muito corpo mesmo, demais. O naufrágio depois de uma festa de carnaval. As recordações de Ilhabela e as imagens do príncipe de Astúrias no mar. Viventes disse uma vez que o navio afundou porque os construtores desafiaram Deus. O certo é que a falta de respostas durante tantos anos gerou muitas lendas. Os restos do Titanic foram encontrados em 1985 pela equipe do oceanógrafo americano Robert Ballard,
que utilizou um sonar acústico para identificar o local exato onde estava o navio, a 3.600 metros de profundidade. Um submarino robô, guiado por controle remoto, fez as primeiras imagens do navio. O diretor James Cameron se inspirou no trabalho da equipe de Robert Ballard para escrever a cena inicial de seu filme. Um pesquisador como Ballard busca encontrar uma joia rara e valiosíssima, o coração do oceano. Um cofre encontrado no Titanic conduz o pesquisador à centenária Rose, sobrevivente do Titanic e provável dona da pedra preciosa. Até o Titanic ser encontrado, muitas lendas surgiram sobre o tesouro que estaria guardado nos cofres do navio submerso. Não era difícil acreditar. O Titanic foi construído para transportar com luxo e conforto os ricos de seu tempo. Uma cabine de primeira classe não custava menos de $65 mil por viagem. Essa ideia do tesouro perdido alimentou os sonhos de aventureiros do mundo inteiro durante 73 anos, até a expedição de Robert Ballard acabar com o sonho. This was mine. A centenária Rose é o fio condutor da história de amor que fez do Titanic, de James Cameron, o mais romântico dos filmes realizados sobre a tragédia. No filme Somente Deus por Testemunha, de 1953, o diretor inglês Roy Baker seguiu o caminho do documentário. É provavelmente a versão mais próxima do que aconteceu realmente durante o naufrágio do Titanic. Em SOS Titanic, de 1970, dirigido pelo americano Billy Hale, 2 casos de amor são apenas insinuados. Cameron usou a paixão de 2 personagens principais para conduzir a parte final e mais dramática de seu filme. Eles assistem perplexos ao choque com o iceberg e acompanham em desespero o movimento brusco e violento que faz a polpa se elevar e o navio ficar em pé. A polpa desaparece e centenas de pessoas despencam e caem nas águas geladas do Atlântico Norte. I think most of the people who were on the ship actually managed to get off into the water. Either they jumped just before the ship went down or they were washed off the ship as she plunged. The majority of the 1,500 that were lost were actually floating on the surface after the ship was gone. Faustin Joseph Avelange, pai do atual presidente da FIFA, João Avelange, escapou da tragédia do Titanic. Ele havia comprado um bilhete, mas se atrasou e chegou tarde ao porto de Southampton. Perdeu o navio, ganhou a vida. A família Avelange não gosta de falar sobre o assunto. Nas quase 3 horas entre o choque com o iceberg e o naufrágio, a tripulação do Titanic pediu socorro desesperadamente. O primeiro navio a perceber os foguetes luminosos do Titanic foi o Californian, que não tinha telégrafo e tentou uma comunicação através de código Morse, sem conseguir resposta. O capitão Stanley Lord concluiu então que não havia problema algum. O Californian estava a mais ou menos 18 quilômetros de distância do Titanic e poderia ter chegado rapidamente ao local do acidente e resgatado todos os passageiros. We rode away just as fast as we could because these people were screaming and yelling and they wanted to get into our boat. We had about 65 or 70 in our boat. We couldn't take any more. O navio Carpathia foi o único que conseguiu receber claramente o pedido de ajuda do Titanic. O capitão Arthur Hostrand determinou que a tripulação seguisse para o local do acidente imediatamente, mas ele estava a 4 horas de distância do Titanic. The sounds of people drowning are something that I cannot describe to you, and neither can anyone else. It's the most dreadful sound. Às 2 da manhã, o Titanic se parte como um brinquedo. A popa se eleva ainda mais, enquanto a proa mergulha no mar.
Em seguida, a popa também desaparece. É o fim do Titanic. Veja no próximo bloco lembranças, histórias e imagens do Príncipe de Astúrias, o Titanic brasileiro, no fundo do mar. E a seguir, as lembranças do brasileiro que sobreviveu ao naufrágio do Príncipe de Astúrias. Nós voltamos já. O naufrágio do Príncipe de Astúrias foi um dos maiores de que se tem notícia na América do Sul. E por isso mesmo ele ficou conhecido como Titanic brasileiro. Na Ilhabela, onde ocorreu o acidente, os moradores ainda se emocionam quando falam sobre as lembranças daquele carnaval de 1916. Foram 5 minutos de pânico, desespero e morte. A festa de carnaval que animava os luxuosos salões do navio Príncipe de Astúrias foi engolida pelo mar. Passageiros e tripulantes do transatlântico espanhol, quase tão grande e luxuoso quanto o Titanic, se divertiam com champanhe, uísque e serpentina. Eles não sabiam que lá fora a cerração e a chuva forte os levava para a morte. Essa é a ponta da Pirabura, o pedaço de terra mais avançado no oceano do litoral norte paulista. Naquela noite, o comandante do Príncipe de Astúrias não conseguiu vê-la. Passava um pouco das 4 horas da manhã quando a festa de carnaval acabou numa das maiores tragédias marítimas da história. 590 pessoas foram lançadas contra os rochedos pontiagudos da Ilhabela. Meus pais que esteve lá falou que morreu muita gente, era muita gente mesmo. Morreu muita gente. E depois, uns dias que eles foram lá, eles acharam muito corpo boiado. 2 em 2 metros, em 3 metros, um corpo aqui, outro cadáver lá, muito corpo mesmo, demais. O navio, ele deu uma batida numa pedra que sai fora lá. E essa hora o comandante ficou apavorado, desceu, pegou o comando, né? Aí o navio subiu na pedra. Como o mar estava muito bravo, quando o mar está bravo, dá aquela enchente, desce a maré e depois sobe. A hora que subiu, ele deu a ré com muita força e o navio conseguiu sair. Mas não adiantou mais, porque já estava feito o estrago. Já tinha deixado uma boa parte da pedaço do navio encostado lá na pedra. É isso aí, e o navio afundou, rápido. Afundou em 5 minutos e 477 pessoas morreram. Seu Paulo se orgulha de ser pescador da maior ilha marítima brasileira, a Ilhabela, com 346 quilômetros quadrados. Ela está aí, próxima à cidade de São Sebastião, no litoral norte paulista. O naufrágio do Príncipe de Astúrias ainda está na lembrança dos pescadores. Ninguém pesca ali em cima daquele navio. Ali é lugar que tem muitos peixes e tudo, mas o pescador não vai ali, não. Nenhum. Não gosta. Que é dolorido mesmo, é dolorido. O pai de seu Paulo esteve no local do naufrágio momentos depois da tragédia. A coisa que ele achou mais emocionante para ele, que chamou mais a atenção dele, foi quando ele veio aqui, pela primeira vez, ele viu, olhou para a terra, ele viu um casal que a onda tinha jogado, ele tinha imprimido contra uma pedra, os dois estavam abraçados, não chegaram, com licença, estavam assim, os dois abraçados e não soltou um do outro. Isso foi a coisa mais interessante que ele achou na vida dele. Aí ele chorou muito, porque a moça era muito linda. Seu Paulo nasceu no Bonete, essa praia isolada da Ilhabela, próxima ao local do naufrágio. Ali não há luz elétrica, telefone ou televisão. Dona Durvalina, prima do seu Paulo, era criança quando o Príncipe de Astúrias afundou e não gosta de falar sobre a tragédia. Prefere fugir do assunto. O senhor não se pergunta mais, porque já foi na antiguidade. O senhor não vai se buscar o que já foi no fim. Os mais velhos do Bonete ainda contam os horrores do naufrágio. Quando chegávamos daqui lá, já o pessoal já estavam as pessoas do Sombrio tirando corrente, brinco, relógio, anel, tudo do pessoal que estava morto. E como é que tirava isso? Cortava. Cortava o quê? Cortava os dedos, arrancava, desabotoava do pulso.
Pelos relatos da época, sabe-se que o navio levava judeus que fugiam da Europa conturbada pela Primeira Guerra Mundial. Como todos que fogem, os judeus levavam consigo tudo o que tinham, principalmente ouro e joias. O comerciante Yannis Michel Platon dedicou 18 anos de sua vida tentando encontrar o tesouro do príncipe de Astúrias. O que se acha lá é prataria, louça, a carga de chumbo que ele tem, as estátuas, que nós já conseguimos recuperar uma, né? Mas tem mais estátuas lá. E muitas coisas assim, da carga do navio. Pode ter coisas de valores assim, mas está muito difícil de tirar. Na Ilha Bela é um cemitério de navios. Tem vários naufrágios. Eu já pesquisei mais de 15, mas tem muito mais. Então, Astúrias, como foi um dos maiores, eu sempre me interessei nele, né? E é um dos mais difíceis também de explorar. E até hoje tem muita coisa lá intacta, por ser um lugar muito fundo e um lugar muito perigoso para mergulho. Yannis nasceu na Grécia. Ele teve um navio de exploração de naufrágios e trabalhava para seguradoras. Nas horas vagas, sua equipe mergulhava na região do naufrágio do Príncipe de Astúrias. Ele conseguiu tirar de lá uma estátua avaliada em $500 mil. Essa estátua, inclusive, ela está na Marinha hoje. A Marinha, por lei federal, nós somos obrigados a entregar ela, né? Porque eles tomaram. Sem mais, sem menos, a Marinha exigiu que nós entregássemos a estátua e nós tivemos que entregar, infelizmente. Mas é uma estátua muito bonita, né? E tem mais lá embaixo. Que elas iam indo para a Argentina para completar um monumento dos espanhóis, dos libertadores na época, né? Eu calculo mais umas 12 a 14 estátuas ainda. Quer dizer que tem $6 milhões embaixo d'água, é isso que o senhor está me dizendo? Tem sim, e tá fácil de tirar. Não tá difícil não. É só achar algum patrocinador que tenha condições de investir um pouquinho, né? Aí tira o resto das estátuas. Yannis guarda como troféus as peças que retirou do Príncipe de Astúrias. Parece um navio, mas é a casa dele. Vou te mostrar uma peça aqui que eu achei muito interessante no Astúrias. Isso daqui é um chuveiro de louça. Devia estar preso em cima em algum cano, né? E você vê que ele é fundido em louça, esse daqui. Olha os furos que ele tem, tudo aqui, formato, e aqui encaixava o cano, acho. Uma peça muito interessante, né? Acompanhe agora uma viagem ao local onde o navio afundou. Um pedaço do mar cercado de mistério e de tristeza. No caminho, a Praia das Caveiras, onde muitos dos náufragos foram enterrados, que desde então está assim, inteiramente deserta. Nós estamos parados agora exatamente em cima do navio Príncipe de Astúrias. Os mergulhadores vão tentar fazer imagens do navio. Como é que está o mar hoje? Está muito bravo? Muito pelo contrário, está extremamente calmo hoje. Pelo contrário do dia do naufrágio, que estava extremamente bravo. As ondas aqui atingindo até 5 metros de altura. E hoje nós temos vagas de meio metro. Ligado? Não, eu vou pegar ela agora. Ah, tá. Porque não dá para cair com ela aqui. O mergulhador desce agarrado à corda da âncora do barco para não se perder. Observe como lá embaixo é escuro. Agora ele está tentando achar o lugar exato do naufrágio. Finalmente, os primeiros destroços do navio. A visibilidade é tão precária que o cinegrafista se choca contra as ferragens do navio. A gente se bate todo na ferrugem e nas chapas, tem que ir segurando nas ferrugens. A gente se bate inteiro ó, na ferrugem. É perigoso, você pode bater numa ponta de chapa. Você não tem visibilidade do que está em cima, do que está embaixo. Até hoje, o tesouro e a causa do naufrágio são segredos que estão guardados a 40 metros de profundidade. Um mistério com muitas versões. Pela pesquisa que eu fiz, alguma coisa eles descarregaram antes do navio bater. Porque o navio não tinha nada, ele estava completamente fora de rota. Completamente. A hora que ele estava saindo fora para ir pegar de novo a rota, que ele se perdeu e bateu nessa laje. Pelas histórias que os antigos contam,
o comandante passou o comando para o imediato. E ele foi brincar carnaval, foi pular o carnaval também. Pular, dançar, a mesma coisa, né? Então ele foi fazer, foi aonde aconteceu essa tragédia. A outra teoria que existe é que as pedras nessa região contêm muito minério de ferro e houve um desvio de bússola. No próximo bloco, a impressionante história do estudante brasileiro que sobreviveu ao naufrágio do Príncipe de Astúrias. Nós voltamos em instantes. Sorte, vontade de viver, o motivo não importa. O certo é que o brasileiro José Martins Viana nasceu de novo aos 20 anos. Sobreviveu ao naufrágio do Príncipe de Astúrias, o Titanic brasileiro. É em Porto Alegre que está guardada uma parte da memória do naufrágio do Príncipe de Astúrias. Foi aí que o repórter Mário Rezende seguiu as pistas para encontrar o paradeiro do único brasileiro que sobreviveu à tragédia. de São Paulo, eu queria fazer uma entrevista com a senhora. Nesse prédio, seguindo as informações, há uma pessoa que conhece de perto José Martins Viana, o brasileiro que viajava no Príncipe de Astúrias quando o barco afundou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Helena, prazer. Como é que vai? Vamos bem, Tudo bem? Dá licença. Não se preocupe. Filha de José Viana, Dona Helena tem 75 anos e nunca esteve em Ilhabela, mas conhece como pouca gente os detalhes do naufrágio. O navio bateu de proa, ele não viu o farol. Ele bateu de proa no rochedo, na ponta do boi, e estourou. E em seguida começou a afundar. Dona Helena ainda não tinha nascido na época do naufrágio, mas cresceu ouvindo as incríveis histórias contadas pelo pai, um dos poucos que conseguiram se salvar. Isso não é uma coisa tão comum que a gente se criou ouvindo essas histórias, que a gente acha uma coisa normal. Como uma pessoa que sobrevive a um acidente, né? José Martins Viana estudava engenharia na Suíça e teve que voltar ao Brasil por causa da Primeira Guerra Mundial. E por que ele voltou nesse navio, no Príncipe de Astúrias? Porque nessa época a Espanha era um país neutro ainda. Ele veio da Suíça por terra, né, e embarcou em Barcelona. Porque esse navio que veio de Barcelona, ele fazia a linha Buenos Aires. Com apenas 20 anos de idade, o estudante ficou encantado com a viagem de transatlântico. Que esperança! Ele contava aquelas histórias assim, com a maior desenvoltura possível, achando tudo divino, maravilhoso. Contava porque nesses transatlânticos eles jantavam de roupa a rigor, né? As mulheres de roupa de gala, eles levavam, um simples estudante, né? Levavam um smoke, tomavam champanhe francesa, e todas essas bobagens ele contava pra gente, né? Dona Helena não esquece a parte mais emocionante das histórias do pai. Os últimos instantes, o desespero dos passageiros do Príncipe de Astúrias. Isso aqui é um relato... É um relato total. Do que ele passou no naufrágio. Eu era um dos passageiros naquela viagem. Depois de 16 dias no mar, a gente falava muito de naufrágio. Eu não gostava muito de brincar com isso, porque ainda me lembrava do desastre do Titanic. O capitão resolveu organizar um baile de carnaval para comemorar a nossa chegada ao Brasil na manhã seguinte. Bebemos muito champanhe. Perto da meia-noite, eu já estava dormindo, quando um grande abalo sacudiu o navio. Saí da cabine e consegui chegar ao convés principal. A gente tentava se agarrar, mas o navio estava sendo rapidamente engolido pelas águas. Fomos todos atirados no mar. O telegrafista não teve tempo nem mesmo para transmitir o SOS. Eu me salvei. Mas jamais vou me esquecer o grito daquelas pessoas morrendo afogadas. Eu sempre tive paixão por ele. Porque ele era uma pessoa assim que não sabia dizer não.
fazerem tudo o que O queriam. orgulho de Dona Helena fica mais evidente quando ela mostra um presente valioso que guardou do pai. Uma peça que ele entregou para a filha instantes antes de morrer. Ele nunca deixou lavar, tá sujinha como chegou. A camiseta. Quer dizer, isso aqui é a camiseta que ele vestia. Ele se salvou. Ele morreu e eu botei tudo fora, essas bobagens que a gente... Mas quando chegou aqui, eu não tive coragem. Agora, quando a senhora pega a camiseta, assim, quando a senhora vê, o que a senhora sente, assim, Dona Helena? O que dá na senhora? Eu sinto as histórias, né? Eu sinto voltar o tempo. Imagina ele contando, quando a gente era pequena, ele contava e mostrava. Ele gostava muito de brincar conosco. Dizia assim, o dia que vocês casarem, vocês vão ter que usar essa camiseta na noite de núpcias. A gente ficava apavorada, né? Para evitar as más lembranças e não perder o bom humor, Dona Helena já decidiu. Não vai assistir ao filme Titanic, não. Eu disse pra Virgínia, eu acho que vai ser tanto horror, tanta coisa. Não é. E aí ela me disse, olha mãe, não é o que tu pensa. A minha filha chegou em casa e os olhos inchados, foi ver no segundo dia. Mãe, é maravilhoso. Mas chorei. Chegou Aí quando ela me contou, eu disse, não, muito obrigada, ir pro cinema para sofrer. Não, eu ainda sou de tempo da água com açúcar. O SBT Repórter volta na semana que vem. Uma boa noite para todo mundo e até lá. TV Aratu, uma emissora afiliada ao SBT. Ligue já 0900 70 3000 e concorra a um Fiat Palio 0 km somente para a Bahia. Neste sábado a partir das 13h30 no programa Praça Nossa Especial, direto de Recife. 0900 70 3000. Ligue agora.